De hoje, iniciar este culto a Deus. A programação é sempre um culto a Deus, um culto para Deus. Esse a Deus é um a craseado, que quer dizer para Deus, né? É para ou na. Então esse culto aqui é para Deus. Esse culto não é para pessoa nenhuma. Você quer cultuar a Deus? Você quer prestar um culto verdadeiro? Acompanhe a programação. É um culto sem gritaria, sem invencionismo, né? Eu tenho certeza que você vai sentir alegria, no mínimo, né? Normalmente a gente leva as pessoas a pensarem um pouco, mas você vai sentir alegria. Você está meio triste, está meio abatido ou abatida, pode ter certeza, é ausência de Deus na sua vida. Pode ter convicção do que eu estou te falando. Né? Algumas pessoas não acreditam, vão rir, vão achar que é balela, mas isso é de cada um, né? Deus nos deu uma capacidade para pensar. Uns pensam, outros não. Tem pessoas que acham que pensar dói. Ah, pensar cai cabelo. Não cai, não. Viu? Muito açúcar cai cabelo, mas pensar não. Então pense. É falta da presença de Deus na sua vida. Quando a gente não tem Deus, quando o ser humano não tem Deus, não é dizer eu acredito em Deus, graças a Deus, não é isso. A pessoa começa a ficar depressiva. Quando nós não temos Deus, porque nós fomos criados para ter um relacionamento com Deus, um relacionamento íntimo. E quando isso não acontece, o sujeito fica depressivo, fica com síndrome disso, síndrome daquilo outro. É a falta da presença de Deus, né? E quando nós prestamos um culto a Deus, nós nos enchemos de Deus. O Espírito Santo de Deus nos enche com a sua presença para nos ajudar a cultuarmos a Deus do jeito que Deus quer ser cultuado. Eu não sei o que você está fazendo, eu não sei nem aonde você está, né? Mas pode ter certeza, Deus vai se agradar deste culto. Pode ter convicção disso, porque aqui não vai ter balela, aqui não vai ter invencionismo, aqui o centro, o motivo de nós estarmos aqui é Deus. E Ele sabe disso. E você vai sentir, no mínimo, alegria. Querido Deus, amado Pai, poderoso Senhor, nos alegramos na Tua presença santa, maravilhosa e poderosa. Suplicamos que o Senhor receba o nosso culto. Recebe, Senhor, o meu culto, o culto de todos aqueles que se dispõem a adorar o Senhor nesta manhã de segunda-feira. Se dispõem a começar a semana, começar os dias úteis da semana, porque a semana começou ontem, na verdade, mas se dispõem a iniciar a semana adorando o Senhor. Afasta, Senhor, destas vidas, eu te suplico, toda tristeza, toda angústia, toda depressão, toda síndrome disso, daquilo outro, que no fundo, nós sabemos é a ausência do Senhor nessas vidas. Fala conosco, Senhor, neste dia. Ajuda-nos a entendermos coisas que nós não entendemos, que nós queremos fazer do nosso jeito. Porque a gente viu alguém fazendo, achou bonito, então vamos fazer também.
Ajuda-nos a termos a graça da Tua presença, a sabedoria de discernir, de optar sempre pelo certo, de julgar, não segundo a nossa justiça, mas segundo a Tua justiça que é santa. Fala conosco, Senhor. Livra a mim e a todos os participantes deste culto do mal, principalmente da mentira. Não há mal maior do que a mentira. Esta é a oração que eu faço nesta manhã, no nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus, o Cristo. Amém. Bom, nós vamos cultuar a Deus em espírito e em verdade, né? Em espírito, auxiliados pelo Espírito Santo de Deus, em verdade, através de Jesus Cristo. É assim. E hoje nós vamos entender algumas coisas muito legais, muito atuais. Abre sua Bíblia aí, você que está comigo, e pode. Às vezes o sujeito está trabalhando, né? A irmã está trabalhando, não pode abrir a Bíblia aí, nem deve, tá? Então, se você não puder abrir, fica tranquilo, eu vou ler. 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 7 a 8. 7 e 8. Também não tem como cultuar a Deus sem ler a Bíblia, ou sem ouvir a leitura da Bíblia. Não tem jeito, né? O bom mesmo é ler. Mas eu sei que tem muita gente que está trabalhando, dirigindo, sei lá. 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 7 e 8. É Paulo falando. Combati o bom combate. Terminei a corrida. Guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Eu tenho amigos, pessoas que eu gosto muito, pessoas por quem eu tenho muito respeito, que participam de competições das mais variadas. E eu estava, nesses dias aqui, sempre que tive oportunidade, acompanhando os Jogos Pan-Americanos. Às vezes eu não tenho muito tempo para isso. Eu abro lá o Facebook, né? E também vejo ali as mesmas coisas que eu vi nos Jogos Pan-Americanos, que eu vejo os meus amigos, conhecidos, algumas vezes fazendo. As pessoas agradecendo a Deus pela vitória, agradecendo a Deus pelas medalhas, né? Tem alguns até que agradecem a Deus. Ontem eu estava à noite vendo boxe. Eu gosto muito de boxe.
muito, né? E estava vendo até alguns atletas dedicando a Deus a vitória, porque amassaram toda a cara do outro, né? Estavam agradecendo a Deus, porque amassaram a cara do outro. É verdade, é assim que as coisas funcionam. Então eu fico observando essas coisas, meus irmãos, minhas irmãs, e vejo que nós somos bipolares. Às vezes a gente quer mostrar o nosso cristianismo através das vitórias, das conquistas, das bênçãos e através dos grandes eventos. Eu participo, às vezes, de alguns grandes eventos, às vezes participo participando, outras vezes eu participo ali, ajudando, né? Eu estou sempre envolvido em alguma coisa. E eu vejo isso. Não vou lá criticar a pessoa, claro que não, né? Não, irmão Fábio, querido, não é pecado, viu, amado? Nem é errado, né? Faz parte da vida essas coisas, né? Estou respondendo ao irmão Fábio, que está aqui no Facebook e fez uma pergunta, se jogar bocha é errado. Não, não é errado. Pode jogar, eu não jogo. Já joguei algumas vezes, mas não sei, não tenho jeito para isso, né? Mas tudo bem, cada um faz aquilo que quer fazer, aquilo que acha que deve fazer. E se você faz aquilo com a sua consciência tranquila, tudo bem. O assunto não é o participar de eventos esportivos, não é esse o assunto. O assunto é o que é a nossa vitória, o que é a vitória do cristão. Porque esse texto que nós lemos aqui, de Paulo a Timóteo, fala de vitória. E algumas pessoas se baseiam nesse texto para pedir vitória, para agradecer vitória. Eu, por exemplo, acho um absurdo, né? Tá certo, o atleta é cristão, mas ele amassou, ele arrebentou o outro sujeito lá, que pode muitas vezes ser cristão também. Mas não foi porque Deus ajudou ele e deixou de ajudar o outro. Foi porque ele estava num dia melhor, tem melhor técnica, sei lá. Entende? Então não dá para acreditar a Deus esse tipo de coisa. Porque Deus, na verdade, não quer que você venha e me arrebente. E nem que eu vá e te arrebente. Isso não é uma coisa que passa por Deus. Mas isso não é só através de atletas. Eu já vi pastores, e alguns pastores me ouvem, né? Eu já vi pastores, por exemplo, anunciando com um certo orgulho tudo que Deus tem feito no ministério deles, na vida deles, falam da família deles, com aquele, sabe, aquele orgulho meio que camuflado. Mas existem também inúmeros relatos de pastores deixando seus ministérios, até tentando suicídio, né? Como é que nós vamos equilibrar isso? Como é que o cristão vai tratar esse lado da vitória com o lado da derrota? Porque a vida não é só vitória, né? Tem uma canção que diz aí, só vitória, e o pessoal gosta
de colocar essas canções nos cultos deles. Porque aqui não é culto para Deus, é culto para eles. Só vitória, agora é só vitória, só vitória. Mas não é só vitória. Existem derrotas também. A nossa vida, ela é feita de muito mais derrotas do que vitórias. E como é que nós vamos equilibrar esse tipo de coisa? Vitória e derrota são dois extremos. Vitória é um extremo, derrota é outro extremo. Só que a gente convive, na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, com derrotas. Quantas vezes você vai participar de um concurso e você não é aprovado? Você vai participar de uma entrevista de emprego, você não é aprovado. Você saiu de lá achando que, estou empregado. Ninguém te chama. São as derrotas. Quantas vezes o casamento não dá certo? Quantas vezes você educa um filho com todo o esmero e o seu filho faz de conta que aprendeu? São derrotas. Quantas vezes você estuda e não vai bem? São derrotas. E como é que nós vamos, nós cristãos, equilibrar esse negócio de vitória e derrota? Quando alguém diz assim para você, você não está conseguindo porque você não está fazendo para Deus. Irmão lá de São Bernardo do Campo, é isso mesmo? Acho que é. Estava dizendo que nós estamos virando cristãos performáticos. Parece que nós temos que sempre ganhar. Parece que a vitória, no mundo tereis aflições. Parece que isso a gente joga de lado. É só vitória, é só vitória, é só vitória. Performance. Nós temos a vitória garantida pela fé. Pela fé nós temos a vitória. Mas também somos condenados. Presta atenção nisso. Você pode até não gostar. Esse sujeito vem falar umas coisas. Eu vou mostrar tudo isso na Bíblia que eu estou falando. E se você entender, você vai ser uma pessoa feliz, vitoriosa e feliz. Nós somos vitoriosos e temos a vitória garantida pela fé em Cristo. Mas somos também, por viver neste mundo, condenados a sofrer neste mundo. A vitória é garantida pela fé em Cristo. Mas o sofrimento também é garantido, a derrota. Porque alguém sempre tem que perder, irmão. Irmã, alguém sempre tem que perder. Se você conseguiu o emprego, é porque alguém não conseguiu. Se você ganhou o jogo de futebol, é porque o outro time perdeu. Porque senão daria empate. E às vezes o empate é derrota para um. Ou é derrota para alguém. Você me entende? Alguém sempre perde, porque esse mundo é assim. O mundo da competição é desse jeito. Se a sua empresa deu certo, é porque outras empresas fracassaram. Não é porque você é cristão que tudo que você fizer vai dar certo. Isso é mentira. Isso não é verdade. Você é cristão e muitas vezes você vai ser derrotado. Então, você vai ter vitória? Vai. Mas você vai sofrer neste mundo? Também vai. O que importa disso, e a palavra hoje é exatamente sobre isso, é entender qual é a nossa vitória e qual é a nossa fé.
entender qual é o sofrimento que todo ser humano, seja ele cristão, não importa, todo ser humano é chamado a passar por sofrimento nesse mundo. Todos que vivem nesse mundo têm vitórias e têm derrotas. Todos. Então, quando Paulo diz aqui, e entender a Bíblia é uma arte, né? Entender a Bíblia é um negócio fantástico. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Ele não estava correndo. Ele não participou de nenhuma 400 metros com barreira. Não. Paulo já tinha muita idade aqui. É que ele assistia aos jogos e ele trouxe aquilo que ele viu nos jogos, né? Ele pegou aquela ideia da corrida e trouxe para cá. Mas ele diz, guardei a fé. Quando ele diz da coroa da justiça, é porque naquela época, o sujeito que ganhava, ele recebia uma coroa de louro. Sabe aquela plantinha que algumas pessoas, eu não gosto muito, algumas pessoas costumam pôr no feijão, louro. As coroas eram feitas com aquela plantinha, tinha aquele cheiro. Então quando ele diz, agora me está reservada a coroa da justiça, ele está se referindo a isso. Paulo já tinha certa idade, o contexto aqui é de um homem sofrido, não é de um homem vitorioso. Paulo estava velho, estava dentro de um calabouço, aquilo não era cadeia, aquilo era calabouço, imundo, e sabia que seria morto em breve. Você vê que não há performance, não há público, não há glória pessoal. Não há vitória porque ganhou do outro time, porque superou os concorrentes. Não há vitória pessoal aqui. Preste atenção no que está escrito. Não há performance. Ele estava acabado, ele fala no final da vida dele isso. Não amassou a cara de ninguém, não arrebentou ninguém. Depois fica fazendo assim, como se fosse para Deus. Olha. Jesus nos chama para uma vida vitoriosa. Presta atenção. Em João 16:33, né? Fala de vitória, mas não fala só de vitória. Não fala de performance, não fala de vitória pessoal. Não fala de só vitória, só vitória, só vitória. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Eu comecei a pregação falando de paz, né? Da ausência dessa paz que Jesus Cristo traz às vidas. Nesse mundo vocês terão aflições. Olha o que Jesus fala. Nesse mundo vocês vão ter derrotas. Vocês vão ser derrotados neste mundo. Mas nas derrotas, continuem, tenham bom ânimo. Eu também fui derrotado no mundo, mas eu venci o mundo. Então é muito diferente, né, você agradecer a Deus pela compaixão e misericórdia que Ele teve de você, por você ter conseguido um emprego, do que você dizer, eu consegui porque eu sou cristão, porque eu sou filho de Deus. Porque outras vezes você não vai conseguir.
E muitas vezes a gente acha que aquilo que é vitória foi uma grande derrota. A gente só vai ver alguns dias depois. Eu vou falar de emprego de novo, né? Quantas vezes você consegue um emprego achando que era um negócio maravilhoso e uma semana depois você fala, meu Deus do céu, o que é isso? Vai dizer que nunca aconteceu isso com você? Por causa disso que Cristo diz, tenha um bom ânimo. Não importa se é derrota, se é vitória. Porque vitória e derrota, ela normalmente é fundamentada nos valores deste mundo, não nos valores cristãos. E os valores deste mundo não servem para nada no reino de Deus. Por causa disso que o Senhor faz este alerta. Neste mundo, ele não diz vocês terão vitórias neste mundo. Ele diz neste mundo vocês terão aflições. Por causa disso que nós somos chamados a ser vitoriosos e somos condenados a sofrer neste mundo. Isso você precisa saber. Porque estão ensinando, estão mostrando para vocês uma mentira. Só vitória, só vitória, só vitória. É falso. É enganoso. Por causa disso que está cheio de gente aí depressiva. É só vitória, só vitória, só vitória. E para mim é só derrota? Não, é para você e é para os outros também. Não tem só vitória. Se você está nesse mundo, e obviamente se você está me ouvindo é porque você está nesse mundo. Senão você não estaria me ouvindo nem me acompanhando. Você, como eu, como todos que estamos aqui, somos condenados a sofrer neste mundo, sim. Porque senão nós vamos viver de performance, né? Que nem o atleta de futebol, que nem o atleta da luta, que nem o atleta do ping-pong. Nós só vamos... Agora o meu filho falou, não é ping-pong, é tênis de mesa. Né? Não é só isso, é medalhinha, é levantar troféu. Mas isso aí são padrões deste mundo, eu não estou falando disso. Eu estou falando que todos que estão neste mundo sofrem. E não tem só vitória, não. É que normalmente a gente acompanha as vitórias. A gente não sabe que o sujeito já passou para chegar nessa vitória. E quando é com você, você só vê as derrotas. Nossa vitória, quando o Senhor fala, sereis mais que vencedores. Ele não está se referindo ao aplauso, ao reconhecimento público. Não. Ele não está se referindo às bênçãos ou o crescimento ministerial. Não. Ele não está, quando ele diz que nós seremos mais do que vencedores, ele não está, em hipótese alguma, se referindo ao sucesso nas nossas vidas. Você pode ter sucesso na sua vida, mas essa vida acaba, e ela é curta, viu? Né? Eu vejo como essa vida é curta, gente. Eu me vejo com essa idade que eu estou hoje, eu digo, não é possível, não que eu não aceite a chegada da velhice, não é isso. Mas eu digo, não é possível estar com essa idade. Outro dia mesmo eu fazia isso, fazia aquilo, hoje eu não faço mais. Não consigo, tem certas coisas que eu não consigo. Tem certas coisas que eu tenho receio de fazer. A vida é muito curta. Presta atenção, eu vou repetir isso. A vitória prometida por Cristo
não se refere ao aplauso, ao reconhecimento público, à nossa vida profissional, sei lá, artística, nada disso. Não se refere a uma bênção de crescimento na igreja, no ministério. Não se refere ao sucesso das nossas vidas. A nossa vitória está naquilo que nós cremos. E não é naquilo que você crê. Eu creio que eu vou conseguir. Eu tenho pensamento positivo. Não é nada disso. Porque você vai conseguir. Se você está lá para conseguir, não importa se você pensa para frente ou para trás. Você está lá para conseguir, você vai conseguir. Se você tem capacidade para conseguir, você vai conseguir. A nossa vitória está naquilo que nós cremos. No que você crê? Tem gente que está me ouvindo aí, não sabe no que crê. No que você crê? Ah, eu creio em Deus. Bom, mas a Bíblia diz que até o diabo crê em Deus. Então, crer em Deus não quer dizer nada. E João esclarece isso. No que você crê? Eu falei que até o diabo crê em Deus, né? Tem gente que falou, mas o diabo sabe que Deus é Deus. O diabo sabe. E João trata a nossa, ele explica muito bem o que é a nossa vitória. Abre aí 1 João capítulo 5, versículo 4. Tá na Bíblia o que é a nossa vitória. Essas pessoas ficam gritando, é só vitória, porque não leem a Bíblia. Não leem mesmo. E não leem, e também não tem ninguém que lê para elas. Né? 1 João 5,4, olha explicando aqui. O que é nascido de Deus vence o mundo. E é esta a vitória que vence o mundo. 2 pontos. A nossa fé. Não tem nada a ver porque você foi lá, seu time venceu, você é um atleta, você é um corredor, você é um performático, você está de emprego novo, você vai casar. Não tem nada a ver com isso. Isso não é vitória. Isso é vitória para aplauso aos olhos do seu pai, da sua mãe, dos seus fãs. Mas aos olhos de Deus isso não é vitória. Porque vitória, conforme a Bíblia, e a Bíblia são os olhos de Deus, é a nossa fé. Esta é a vitória. É aquilo que nós cremos que é a vitória. Nossa vitória é nossa fé. Quem tem a fé correta tem a garantia da vitória. Não importa o que o mundo possa nos fazer. Não importa quem vai ganhar a eleição, ou quem será o nosso chefe. Não importa se a gente vai ser perseguido ou não. Nós temos a vitória. Não é a vitória no nível baixo, que é o nível do mundo. É a vitória num nível elevadíssimo, que é o nível espiritual. Não é uma vitória de performance, não é uma vitória de aplauso, de todo mundo falar, olha, aquele cara ganhou a bola de ouro. Não é essa a vitória. É a vitória de quem vai passar esta vida entre lágrimas e dores, porque neste mundo tereis aflições e não vitórias.
Ei, mas pastor Mário tá louco, ele derruba a gente. Não, não estou te derrubando. Estou falando a verdade para você. Provavelmente, a maioria das pessoas nunca ouviram isso. Estão acostumadas com só vitória, só vitória. E aí as pessoas vão ficando frustradas. Porque, irmã, mas é só vitória na vida dos outros, na minha não? Não. Porque não existe isso de só vitória. É claro que eu vou continuar, meu irmão, minha irmã, né, vendo as apresentações impressionantes dos atletas. Eu acho bonito, claro que acho. Né? O brasileiro lá que ganhou os 10 mil metros, eu acho super bacana isso. Não vou deixar de ver. Eu vou continuar admirando o esforço e a dedicação dessa gente. Claro que vou. Mas eu não me deixo encantar pelos atos performáticos, seja de atletas ou de líderes cristãos. Nós devemos ficar mais impressionados do que aquele atleta, coitadinho, pobre, que passou fome, que fez o seu treinamento dando soco num pneu e hoje ele é campeão mundial. Tudo bem, é super bacana isso, que dedicação, que esforço. Mas eu fico muito mais impressionado, se é que assim pode se dizer, com lágrimas e fé dos verdadeiros cristãos. Porque nós somos chamados neste mundo, preste atenção. Então, quando alguém vier com você essa história, é só vitória, sabe? Você fala, ó irmão, então vamos ler a Bíblia, porque está faltando Bíblia na sua vida. E aonde falta a Bíblia, falta a vitória. Nós somos chamados a sofrer neste mundo. Mas então é um mundo de sofrimento? Claro que é. Ué, é só você abrir a internet hoje aí. Abre aí. Abre aí, pô. Abre, caramba. Abre aí. Quantas coisas boas você vai achar? Porque este mundo é um mundo de sofrimento. Não é mundo de vitória, não. E Paulo continua falando isso, né? Paulo continua falando, eu já estou sendo derramado como oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Verso 6 de 2 Timóteo 4. A Bíblia precisa ser lida e entendida, porque tem gente que deturpa o que está escrito porque não entende. Então, a minha oração nesta manhã é uma oração por você e por mim também. Mesmo que a gente fique impressionado, né? Se alegre até nas vitórias impressionantes, performáticas que a gente assiste todos os dias, que nós busquemos a vitória, nós, na fé. A minha oração agora vai ser para que eu e você possamos nos alegrar por completar a carreira, por não abandonar o bom combate, por guardar a fé. E que esta vitória nos satisfaça. Que isso seja satisfatório para nós. Mas eu não vou deixar de apreciar as coisas deste mundo. Mas eu tenho que saber separar. Né? Como diz aquele grande filósofo. Deixa eu ficar aqui. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Né? É que às vezes eu brinco
com as pessoas mais próximas e íntimas, né? Do nome do filósofo. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A gente tem que saber distinguir isso. E não entrar nesse barco furado dessa gente que fica aí agora, essa vitória. Gente, abobalhada. Abobalhada. Se eu que sou fraco, pequenininho, consigo entender que essa gente é abobalhada, imagina Deus. O desprezo que Deus tem por essa gente. Imagina. A gente é fraco, pequenininho, comedor de arroz e feijão. Consegue entender que essa gente é menos alguma coisa. Imagina Deus, na sua majestade, na sua grandeza, quando olha uma pessoa, é só vitória, ninguém sabe nada. Vamos orar. Deus querido, Pai Todo-Poderoso, ajuda-nos a nos alegrarmos, Senhor, nessa nossa carreira, a entendermos, Senhor, que as nossas vitórias não são públicas. Podem até ser, mas não é isso que é prometido. Nossa vitória não é de aplauso. Nossa vitória não é para os outros verem. Nossa vitória é para a gente. A salvação, a alegria da presença de Cristo é para mim. A alegria que você sente é sua alegria. Eu posso me alegrar por você, com você, mas eu nunca vou ter a mesma alegria que você tem. Porque a vitória é sua. Ajuda-nos a entendermos o que é a vitória, que é num plano infinitamente superior a esse que a gente vive. É o fim do bom combate. Livra-nos do mal, principalmente da mentira. Esta é, Senhor, a minha oração, no nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém.